boa tarde, sejam bem-vindas. Hoje a gente tem um tema muito especial por aqui. Eu quero muito poder trocar com vocês, trazer meu ponto de vista, mas também ouvir o que vocês estão percebendo. Sejam bem-vindas nesse domingo. Muito bom. Então hoje o tema correlaciona telas com contar histórias. Um tema super contemporâneo que todas nós temos que lidar com ele de alguma maneira, sejamos familiares, sejamos professoras, sejamos terapeutas, estejamos nesse mundo diante de crianças, que é o que acontece com cada um de nós. Então, bem-vindas, aproveitem para já convidar pessoas que possam se beneficiar desse tema. Não importa, se eu estou diante de uma criança, eu preciso ampliar a minha visão sobre o uso de telas e também sobre o contar histórias na atualidade. Então, muito bem, vou pedir para quem chegou, por favor, colocar de onde fala, de que cidade está falando, ou também outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês, se vocês estivessem aqui pertinho de mim. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou terapeuta, eu sou contadora de histórias. Qual é a relação de vocês com crianças? Coloca aí, por favor, para eu direcionar também a minha fala, os meus exemplos e tornar esse momento de troca, proveitoso para todo mundo. Então coloca de onde vocês falam, por favor. Olha lá, Fortaleza, a Paula. Ótimo. Coloca também então se eu sou mãe, tia, avó, coordenadora pedagógica, professora, auxiliar, babá, psicóloga, fono, TO, contadora de histórias, recreacionista. Qual a sua reação com uma criança? Barreiras, Bahia. Muito bom. Sejam bem-vindas nesse domingo. Olha só, eu tenho aqui um roteiro que eu preparei. Lavras, professora Isaura, Assis, a Cássia, professora de educação infantil, Amanda de Brusque, Santa Catarina, é mãe, a Paula é professora, a Maura, Algarve, mãe, educadora, muito bem. São Paulo, contadora de histórias, professora de educação infantil, mãe de 2 meninos. Ela completa tudo, né? Vai começar a historinha. Belo Horizonte, sou professora de educação infantil, a Ana. Batumbinha, Jane, mãe de gêmeas. Olha só, Cascais. Muito bom. Ah, que delícia. Então, a gente tem uma amostragem aqui de mães, de professoras. Ótimo. É o público que eu sempre estou acostumada a falar com eles. E o meu tema hoje, ele surgiu, eu preciso dizer, por uma motivação a partir da nossa comunidade do WhatsApp, lá o Educar com Histórias. Limeira! Olha só, Marileide, professora. Então, coloquem aí ainda, de onde vocês falam, por favor, e qual a relação com criança, se é mãe, se é professora, se é terapeuta. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque lá na comunidade do WhatsApp, Educar com Histórias, conversando com os participantes, eu fiz 3 perguntas semana passada, o que eles estavam observando nas crianças, quais os seus maiores desafios ao lidar com as crianças, e depois a terceira pergunta tinha a ver com as suas dificuldades com contar histórias. Mas essas 2 primeiras perguntas me tocaram, porque foi muito forte ouvir, ler ali o que as pessoas estavam observando nas crianças de hoje. Então é a mesma pergunta que eu queria começar aqui com vocês, que vocês primeiro tomassem consciência do que vocês estão vendo, quais comportamentos. Comportamento, gente, é aquilo que a criança faz. Não é aquilo que eu estou interpretando a partir da minha projeção. É a partir de um dado real. Aí é a minha psicóloga que vai falar, tá? Então, o que eu tenho observado? Como é que está a fala delas? Como é que está o movimento? Como é que está a socialização? Como elas lidam com as emoções? Como elas interagem com adultos e crianças? São muitas perguntas que a gente pode fazer quando a gente lida com crianças. E uma segunda pergunta é: que tempos são esses que a gente vivencia hoje? O que esses tempos trazem para nós, educadores, que são diferentes
de 10, 20, 30 anos já atrás. Hoje a gente lida com questões geracionais, com desafios desse tempo. E se a gente é educador, a gente precisa olhar para esses tempos e não ficar atuando como a gente atuava em 25 anos. Iraí, ótimo, ótimo. Também sou interessada na proteção das crianças, ótimo. Então, o meu apelo para vocês é esse. Eu já estou em ambiente escolar há quase 25 anos, eu peguei várias gerações, várias idades, e eu vejo que sim, as crianças têm chegado às escolas muito diferentes. Diga aí para mim, você que trabalha em escola agora, as professoras, coordenadoras, etc. O que vocês estão vendo? Como é que as crianças estão chegando? E a partir daí a gente vai começar a criar hipóteses, né? Criar ideias, que depois a gente vai conferir. Mas a gente precisa criar essas hipóteses. Tem uma abelhinha que entrou aqui, a abelhinha vai lá para fora, por favor, querida. E então eu gostaria muito que vocês me respondessem isso. A abelha vai ficar aqui em cima de mim, gente. Pronto, ela foi. O que vocês estão observando? Contem para mim. As crianças, por exemplo, coisas que a gente discutiu lá na comunidade, elas estão agitadas de um jeito diferente, que tem uma irritabilidade no ar? Não estou falando de todas, mas vamos olhar para o fenômeno das classes. Tem uma agitação? Isso, a Wanda falou aqui, olha, parece que elas são um pouquinho mais ansiosas. Quando eu olho para elas, eu sinto que tem um frisson assim ao redor. Frisson é uma palavra das antigas, né? Mas quem é das antigas entende. Bem-vinda, Monique, bem-vindo, Marta. O que vocês estão observando? Contem para mim. Eu percebo muito que o movimento delas, ele tá mais, no geral, né? Mais caótico, mais desorganizado. A Luzia tá falando dificuldade de participar das atividades em grupos, dificuldade de ouvir histórias, mais ansiosas e agitadas. Contem para mim, vamos ver se a gente está observando fenômenos semelhantes. Porque, claro, isso que a gente observa pode ter múltiplas causas, e provavelmente tem, né? Mais fechadas para o contato com o outro. A intenção, aí deve ser interação, né? Tem se perdido, ficam entediadas rápido, isso é uma frase muito comum. Se frustram por qualquer disputa boa. Você está falando coisas que eu escuto em vários lugares, tá? Sem paciência, a Wanda colocou, isso não quer esperar, tem que ser atendida na hora, não é assim? Com a separação dos pais mudam muito, sim, esse é um momento que dependendo da família, né, Juliana, uns lidam melhor, outros lidam de outra maneira, uma certa pressa, né? Isso. Então, isso que vocês estão falando aqui tem muito a ver com o que eu pergunto em outros contextos, tanto quando eu vou dar aula para professores em diferentes cidades, quanto lá na nossa comunidade do WhatsApp, né? Então a gente percebe que isso está acontecendo. E aí a gente tem que dar um passinho para trás, para olhar a paisagem, para olhar esses tempos, para olhar os fenômenos desses tempos. Todos nós, hoje, temos um objeto nas mãos. E todos nós, adultos, tivemos uma infância. Não importa a qualidade da infância que cada um teve aqui, mas nós tivemos tempo de brincar. Uns mais, outros menos. Vamos falar da média, por favor, né? A gente teve tempo de interagir com os adultos, a gente convivia com a família, uns brincaram na rua, eu já não tive esse privilégio, né? Mas assim, nós tivemos muita interação olho no olho, muitos ouviram histórias da avó, do pai, da mãe, da tia, da professora. Então, era um outro tempo que pairava entre os adultos e as crianças. Essa percepção do tempo era diferente para a gente. Então, a gente lidava com a rotina e com os ritmos diários de uma maneira diferente. Só que as coisas mudaram para todos nós.
Todos nós hoje lidamos com telas. Nós temos um celular na nossa mão e muitos de nós, como eu, nós usamos esse celular para trabalho, né? Então a gente tem que ter essa interação, a gente tem que ter esse uso. Então nós estamos, enquanto educadores, expostos a essas telas. E essas telas nos influenciam, nos deixam um pouco mais acelerados, mais apressados, às vezes irritadiços. Às vezes algo que a gente viu nos toca. Tem notícia que eu leio e falo, meu Deus, eu não queria ter lido isso hoje, porque eu já estou chorando. Se for com cachorro, se for com questão ambiental, se for com criança, não dá. Né? A gente já é invadido pelas coisas se a gente não tem um filtro muito bom. Se a gente não sabe ter um controle com muita pausa e distanciamento. Mas nem todos nós conseguimos. E a gente tem que ser honesto com isso. Então nós já estamos carregando em nós essa agitação. E as crianças pequenas, até 7 anos especialmente, a gente sabe que elas aprendem por imitação. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que vive dentro de nós, elas captam com aquelas anteninhas sensíveis que elas têm, porque as crianças até 7 anos são muito sensoriais. Então elas imitam o nosso gesto de mexer um bolo, um pão, elas imitam o jeito que a gente fala, elas imitam, quando elas estão aprendendo, o jeito que a gente manipula os talheres, elas imitam como a gente interage com os outros, se a gente grita, se a gente fala palavrão, tudo elas imitam, porque elas são abertas, são uma esponjinha. Então a gente tem que entender que em algum nível elas estão captando a nossa agitação. Essa agitação que hoje vive no ar. E como elas são muito permeáveis, elas nos mostram isso. Então elas contam pra gente que a gente tem que desacelerar, que a gente tem que fazer o esforço para ter uma rotina agradável e harmoniosa, que a gente tem que cuidar do nosso uso das telas, quando a gente desliga, o tempo de uso e tudo mais. Então esse é um aspecto, né? Nós, não estou falando que é para a gente se chicotear, porque nós somos culpados por isso. Não é questão de culpa, é uma questão de observar um fenômeno. Que se nós, que tivemos uma infância harmoniosa, que brincamos, que tivemos várias vivências, hoje temos dificuldades de parar com o uso das telas, com o celular, imagine uma criança que não tem uma consciência como nós temos sendo adultas. E eu falei esses dias na audioaula que eu gravei e compartilhei, que o educador tem que ser uma peneira. Ele filtra o que a criança recebe, o que ela não recebe, o que ela ouve, o que ela não ouve. Ele deveria ser uma peneira. Ele, com a sua consciência, deveria falar, não, ó, isso dá, isso não dá. Então a gente vai ter mais dificuldade de ser peneira na vida de uma criança se ela tiver com uma tela. Porque é muito difícil a gente ter controle 100% hoje em dia, né? Do que ela vai ver, do que ela está exposta. Então, um âmbito é o que ela está vendo. Outro âmbito é o que o contato com a tela causa na criança. Como esse padrão cerebral de funcionamento vai se estabelecer. Então, eu estou trazendo aqui vários elementos para a gente refletir. Porque quando a gente pensa assim, cabelinha voltou. Eu não dou cigarro para uma criança. A gente sabe disso. Eu não dou cerveja para uma criança. A gente já tem alguns consensos de coisas que não serão benéficas nessa fase da vida para uma criança. Mas a gente ainda não consegue verdadeiramente olhar para uma tela, alguns de nós, tá? E falar, não, isso é como cigarro, isso é como álcool nessa fase da vida. Ou outras coisas que a gente evita, né, para uma criança pequena. Até que ela tenha sua consciência de ser filtro por ela mesma. Até aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque primeiro eu tô falando de tela. Porque já vou falar das histórias, como é que a gente vai trazer as histórias nesse contexto. E hoje eu recebo as mães na escola, as famílias que vêm visitar a escola
a qual eu estou vinculada hoje. E nas entrevistas de visita, elas falam assim, porque não tem como abrir mão de tela, né? Não tem como dar um pouquinho para eu ter um sossego. E aí eu me pergunto, nossa, como era minha mãe quando ela tinha que lidar com o nosso uso de TV? Como de alguma maneira ela se colocou numa posição de ser filtro pra gente e limitar aquilo que naquela época era muito assustador para muitas mães. Assim como eu, que tenho uma filha de 23 anos, eu tinha pavor da TV. Eu falava, não vou deixar minha filha exposta aqui. Mas hoje, a gente tem várias telas numa casa. E eu vou pedir para vocês fazerem um cálculo agora para mim e colocarem aqui no bate-papo. Então, o primeiro cálculo é, quantas pessoas tem na minha casa? Então, se forem 4, vocês vão colocar 4P, P de pessoas. E aí eu quero ver quantas telas tem também. E aí contem TVs, monitores, notebooks, tablets e celulares. Então, vocês vão pôr P para pessoas e T para telas. E eu quero que a gente faça aqui rapidamente uma estatística comparando quantas pessoas tem numa casa e quantas telas a gente tem numa casa. Olha lá, a Wanda falou 4P. E T's. T's dá mais trabalho. Eu também tô pensando aqui na minha casa. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pessoas, 2 telas. Você tá contando TV, tablet, computador e celular? Tudo que é tela, tá? Celular, TV, tablet. Olha, uma pessoa, 4 telas. 3 pessoas, 5 telas. 4 pessoas, 5 telas. Né? Na minha casa tem 2 pessoas, 5 telas. Né? Então, a gente tem hoje uma quantidade maior de telas. Na minha infância, era uma TV na casa inteira, né? E 4 pessoas. Então, a gente já começa a ver que a gente já tem, olha lá, 5 pessoas, 5 telas, 4 pessoas, 11 telas, né? E assim vai. Então, hoje a gente tem uma quantidade maior de telas. Isso mostra que a gente tem maior probabilidade, olha lá, e veículo com tela. Perfeito incluir isso. Olha lá, celulares, TV, né? Então, a gente já tem maior probabilidade de estar com uma tela diante de nós. Ok, esse é um fenômeno dos nossos tempos. Então, se a gente já tem isso, o que a gente precisa fazer para contrabalancear essa tendência? Não é vamos fazer uma grande fogueira nas cidades e jogar todas as telas. Claro que não é assim. Mesmo que a gente saiba que essas telas não fazem bem para as crianças. Mas como é que eu... Peraí, deixa eu ler aqui. Lido com isso. Kindle. Kindle conta como tela. Não, Kindle é mais escrita, né? É mais escrita. Então seria como uma leitura. Se fosse imagem e vídeo e som, eu não colocaria Kindle. Assim como a Alexa, hoje ela tem um outro tipo de atuação nas crianças, a Alexa. Tá? Então eu tiraria Kindle e tiraria a Alexa. A Alexa mereceria uma live nossa. Porque o que eu sei de interações de crianças pequenas com a Alexa, o que elas perguntam, o que tá vindo, é interessante, né? E quem é que me responde, como eu me dirijo àquele que vai me servir naquele momento, são outras questões que a Alexa pode trazer, né? Essas facilidades que a gente tem hoje, a Alexa estabelece um padrão de relacionamento, como alguém que me serve. E como é que eu vou tratar as outras pessoas depois? Como é que eu vou tratar a professora na minha escola? São várias coisas que vêm desse tipo de interação também.
Mas eu não vou falar de Alexa porque eu adoro esse tema e hoje não é o dia. Hoje é o dia de falar de tela. A tela enquanto aquilo que oferece estímulo visual, cor, movimento e som. Não a tela do Kindle, como fizeram a pergunta. Então, gente, o que eu quero trazer em primeiro lugar é: nós tivemos tempo de amadurecer o nosso cérebro de um jeito. E hoje, poder fazer algum filtro para nós e ter discernimento. Putz, fui responder, isso acontece muito comigo. Fui responder para uma pessoa, prometi que eu ia encaminhar um negócio para minha filha, vi outra e me perdi. Já não sabia o que eu tinha ido fazer lá. Isso já aconteceu com vocês? Comigo, sim. E eu falo, gente do céu, tá acontecendo isso comigo. Imagina o resto, né? Olha lá, a Alexa joga a Keynote com ele. Olha só, eu nem sei o que é isso, mas eu já vou pesquisar o que é a Keynote. Porque eu adoro aprender, né? E depois vai ser o GPT, né? Enfim, com as crianças que já escrevem, e até com voz, né? Dá pra gente conversar com o GPT. Mas enfim, a gente tem essas possibilidades hoje, só que o que acontece? Como eu dizia, nós tivemos tempo de amadurecer o cérebro e de ter experiências interessantes, que eu vou listar aqui quais são, e as crianças de hoje já estão sendo expostas muito cedo às telas, bebezinhos com telas. Então, imagina que é uma criança pequena, essa de 0 a 7, tá? Essa de 0 a 7, esse setênio de vida, esse período da vida que é a base de toda a vida futura, é muito importante. Então, é o período da vida em que a gente deveria possibilitar o que para a criança? Para que ela se desenvolva plenamente. Movimento, a criança já é puro movimento. Desde o bebezinho que está lá com as perninhas no berço, com o movimento ainda desorganizado, e depois essa criança engatinha, ela organiza e fica na postura ereta, e depois explora o mundo, e anda, e corre, salta, e pula corda, e sobe na árvore. Ela é movimento. Então a gente tem que proporcionar possibilidades de movimento para ela tomar posse desse corpo. Uma criança que tem um corpo, ela tem uma individualidade forte. Ela tem a casa para esse eu, para quem ela é. E essa casa, que é o nosso corpo, vai nos sustentar a vida inteira, até o nosso último suspiro. Então, possibilitar corpo é possibilitar emoção, é possibilitar sexualidade, é possibilitar encontro com o outro que está diante de mim. Porque eu tenho isso que mostra que eu ocupo um espaço nesse mundo. Só que as crianças hoje, muitas, têm poucas possibilidades de movimento, ou movimentos muito dirigidos e controlados, né? E outras estão com muito tempo de vida na passividade, porque estão diante de telas. E aí outro dia eu conversava com um pai e uma criança, e ela falava assim, a criança falou assim, eu tenho um joguinho, eu jogo. Só que o meu jogo é de esporte, viu? Querendo me mostrar que era algo melhor do que outro jogo. Eu às vezes até jogo tênis. Aí o pai falou, jogo que tem movimento. Como se fosse um pouco melhor do que o jogo que só fica ali com o dedo e o olho passivo, né? Agitado. E aí eu falei, gente, mas não seria melhor pegar uma raquetinha e uma bola e jogar? Não seria melhor lançar uma bola numa cesta, lidar com o peso da bola real, lidar com essa física que a gente calcula para a bola cair onde a gente quer? Isso é inteligência. Isso é inteligência matemática física. Que agora a criança vivencia como experiência e lá na escola, no fundamental e médio, ela vai entender como calcular com uma fórmula. Mas ela viveu antes. E quando ela vive antes, aquilo faz parte dela. Não está só na cabeça. É um aprendizado integral. É cabeça, coração e membros. O ser humano por inteiro. Então, nesse primeiro setênio de vida, o que a gente deveria oferecer
muito para as crianças, para elas se desenvolverem bem. Possibilidade de movimento, e aí o brincar livre entra nisso. Contato com a natureza, que tem cores, cheiros, aromas, movimento, vida. De verdade, real e não virtual. Outra coisa, imaginação, porque a consciência da criança nessa etapa da vida é imaginativa, ela vive num mundo de fantasia. Então, ao invés de dar muitos conceitos e explicações, a gente deveria o quê? Possibilitar a imaginação rica. E, por fim, conexão com as coisas, com o mundo, com o outro, com os seres. Então é brincar, ouvir histórias, se movimentar, interação olho no olho com os outros. Tudo isso ensina a criança como é o mundo. Como é esse mundo concreto no qual ela está chegando, porque ela é pequenininha e está se desenvolvendo. Então é interessante que a gente opte por uma pedagogia do fazer, uma pedagogia do brincar, uma pedagogia dessa escuta das narrativas, uma pedagogia das experiências e vivências. Porque é muito diferente, gente, quando eu pego uma bola e jogo essa bola e ela cai e eu vou tentar buscar. É muito diferente de eu fazer isso num joguinho. Isso, movimento é fundamental. E aí, o que a gente faz para as crianças? Então, vou voltar para o meu raciocínio. Eu falei das telas, de como nós adultos também estamos nas telas. Falei para quem chegou agora de como foi a nossa infância, que nós fizemos muitas dessas coisas importantes para o primeiro setênio. E hoje, quando a gente tem uma tela diante de nós, a gente já tem dificuldade de parar, de ser filtro para a gente mesmo, porque aquilo nos invade. E nós temos a contemporaneidade de hoje com muitas possibilidades de telas e as crianças mais expostas. Se nós temos tudo isso e sabemos que para uma criança de primeiro setênio é crucial natureza, movimento, história, conexão, o que as escolas deveriam fazer hoje? Sabendo que hoje as crianças estão mais expostas às telas, o que a gente deveria fazer em casa, nas escolas e em quaisquer outros lugares? Trazer o contraponto, aquilo que está faltando, aquilo que equilibra, que é contato com a natureza, movimento, brincar livre, ouvir histórias, olho no olho. Faz sentido isso que eu estou falando? Então não dá para a gente continuar tendo uma escola ou uma educação em casa igual a que a gente teve, porque o mundo hoje nos mostra outra realidade. Então a gente está atrasado para mudar. Não é? A gente está atrasado para repensar as escolas, para repensar o papel dos educadores. E isso, vou chegar nisso no se autoconhecer também, que é o mundo interior que eu gosto sempre de falar aqui. Então, contem para mim se esse raciocínio que eu estou construindo faz sentido. Então é muito mais como a gente vai lidar com isso que existe. A gente tem que usar essas ferramentas que a gente tem. Mais natureza, mais brincar, mais movimento, mais histórias. Só que aí, a gente tem uma outra questão. E eu preciso dizer. Que a gente vive num mundo do utilitarismo. A gente vive num mundo que a natureza nos serve. A gente vai extrair ao máximo tudo dela para ela nos servir, porque somos superiores enquanto humanos. A gente se esqueceu em algum momento que a gente é natureza, que a gente é a mesma potência de vida eu falo aqui porque aqui desse meu lado também minhas plantas, os nossos animais, os minerais, o céu, o vento, a água, o fogo, a gente é tudo isso, né? E aí a gente se coloca numa posição superior. Então, quando a gente vai ensinar as crianças a ter uma relação com a natureza, ela já está capenga. Por quê? Porque a gente continua nesse padrão de falar, crianças, temos que respeitar a natureza. E aí você vai lá como adulto e dá um exemplo contrário. Pá,
mata a formiga, não recicla o lixo, produz muito lixo, explora quando dá, vai viajar para um lugar nativo e não se relaciona com aquelas pessoas e aquele ambiente de maneira respeitosa. Isso, Wanda, muitas escolas têm atropelado o tempo da criança. Então eu quero trazer assim, tudo bem, então se a gente já entendeu que o contato com a natureza é importante, a gente tem que pensar agora como isso precisa ser feito agora, né? Porque não adianta eu falar, vamos respeitar, e na escola a gente está gerando um super lixo, uma quantidade enorme de resíduos, vendendo refrigerante que vai virar lixo, e assim vai. Como alimentação artificial, a alimentação faz parte dessa relação com a natureza, né? Produção de resíduos também, e tantas outras coisas. Então, às vezes aqui a Vani está falando, eu me sinto numa camisa de força. Então, assim, se eu não consigo fazer em dado ambiente no qual eu trabalho, eu faço em casa. Se eu consigo fazer em casa, meu vizinho vai ver, o amigo do meu filho que vem vai ver. No meu condomínio eu posso fazer um movimento, se eu moro num condomínio. Então, a gente tem como atuar e ser exemplo no nosso microespaço. E devagar, com a ajuda do nosso amigo tempo, como eu gosto de dizer, o tempo sempre é nosso amigo, a gente vai ampliando pelo nosso exemplo e não pelo nosso discurso. A gente contagia o outro por aquilo que a gente faz e é. Não é assim? Isso. E aí a gente quer ensinar a criança a amar a natureza com a cabeça e a gente gera medo nelas, porque elas estão com medo das questões climáticas, elas estão com muita informação que elas não precisariam ter. Agora elas deviam ir ali na terra, mexer na terra, brincar com a areia, ver a borboletinha, se encantar com o cachorrinho. Elas deveriam agora aprender a amar a natureza, aprender a ter intimidade. E eu não preciso estar no meio do mato e da floresta para que isso aconteça. Eu posso, com o meu filho ou na minha sala de aula, ter um vasinho de flor. E na minha relação com esse vasinho de flor, fazer com que as crianças se encantem, observem, desenvolvam um gesto de cuidado. Eu posso falar, gente, vocês estão escutando aquele passarinho? Na sala de aula ou em casa, quando eu paro e conduzo a atenção da criança para aquele ser vivo, nossa, é um momento de suspense e de encantamento que eu trago. Então, como eu posso fazer com as crianças para que essa natureza esteja perto, seja amada e eu queira esse contato mais do que nunca? Né? Então, isso eu falei da natureza. Então, outra coisa, movimento que eu falei. Que estava muito intenso. E é isso, né, Titi, que falou assim, você pôs um limite e tá difícil para ele cumprir esse limite, porque já tá naquela... Eu não vou falar vício, porque vício é uma palavra muito séria, mas já tá acostumado, já tem um hábito. Então, antes que o hábito se torne um vício, a gente tem que tomar cuidado. Ah, ele te cobrou em relação ao que você havia, ao limite que você tinha colocado? Maravilha. A gente tem que ser consequente no que a gente faz. Se a gente fala, a gente tem que ser consequente. Quando a gente não é inconsequente uma vez, o filho ou o aluno acham essa brecha. E a gente tem que ser exemplo. Ai, seu filho é um fofo. Ele pôs o limite para você, né? Ótimo. Ótimo. Quando a gente não consegue, o filho vem ajudar a gente a se autoeducar. Minha filha também era bem assim. Quando dá umas vaciladas, ela já... Mamãe, aquela vozinha dela, mamãe. E eu já sabia que eu ia tomar uma bronca. Porque às vezes a gente dá umas escapulidas, né? Umas escorregadas. E a gente educa
e vai se balizando pelo estímulo deles, né? Então, falamos de contato com a natureza, falamos dessa importância do movimento. Então, como é que eu possibilito o movimento para o meu filho? E não é esse movimento em frente à tela que tem um joguinho de esporte ou de dança. Isso é outra coisa, né? Então, eu queria pedir para vocês imaginarem uma coisa. Vocês estão andando num parque e tem várias coisas acontecendo nesse parque. Vocês estão andando nesse parque e nesse parque tem passarinho cantando, cigarra fazendo barulho. Tá quente, tá sol e você sente sede. Aí você vai buscar água porque você esqueceu de levar. Aí você vai andando, tem alguém de patinete. Aí você olha. Nossa, como essa pessoa tem um equilíbrio bom. E você vê outro andando de bicicleta. O outro tá correndo. Uma criança tá chorando e a mãe tá acolhendo. O outro tá jogando bola. O outro tá deitado numa esteira fazendo um piquenique. E assim a gente vai andando e vocês vão imaginando essas cenas variadas. Vocês passam por uma árvore, ela está tão florida que tem um cheiro adocicado daquelas flores. Alguém está ouvindo uma música lá longe. Tem barulho de carro, tem barulho de moto, tem a bicicleta, tem o patinete, tem muitas coisas acontecendo. Sons, cheiros, temperaturas. E aí a gente volta para casa. A gente volta para casa como? A gente sempre volta para casa digerindo as experiências que a gente teve, como as coisas nos tocaram, como as coisas chegaram até nós. Às vezes, quando eu vou lá cozinhar, eu lembro do cheiro daquela planta. Ou eu lembro do sorvete que a criança estava tomando e babando e escorrendo pela roupa, mas ela estava se deliciando, o prazer de comer. Então são experiências dentro de um mundo tridimensional, cheio de estímulos. E aqueles estímulos, tudo que eu estou vendo vira vivência, vira impressão sensorial. Porque a gente tem muitos sentidos. Eu trabalho com 12 sentidos, não com 5 sentidos. Então são muitas possibilidades de enriquecimento e aprendizado. Quando uma criança vai, nós também, mas quando uma criança vai para um parque e tem todas essas experiências, em geral, quando elas voltam no carro, elas voltam o quê? Dormindo, com fome, com sede. Quando a criança tem experiências positivas e saudáveis para o seu desenvolvimento, elas sentem sede, fome e sono. Isso é natural. A bochechinha fica corada, né? São parâmetros que a gente pode observar para saber se aquele dia foi ritmado, teve um ciclo positivo para o desenvolvimento, se ela teve experiências saudáveis que geraram vida dentro dela. Se gera vida, eu sinto sede, fome e sono. Agora, vamos pensar numa criança que ficou o mesmo tempo que nós ficamos lá naquele parque que eu descrevi para vocês. Essa criança ficou o mesmo tempo diante de uma tela. Ela pode ter visto, sim, um filminho. Ela pode, sim, ter jogado um joguinho. Ela pode que tinha árvores, que tinha flores, que tinha alguém com patinete. Os 12 sentidos, isso é um outro percurso para eu falar. Demora muito. Não dá para enumerar, porque enumerar não é o que o nome diz. São outras coisas, mas a gente pode combinar de fazer algo com 12 sentidos. A Wanda diz que volta para casa com vontade de se movimentar, de criar, de ter mais sensações, porque você se vitaliza ou revitaliza. Você traz mais vida para você. Quando eu volto, eu falo, nossa, estou precisando pôr mais flor em casa, eu quero deixar a casa mais bonita, eu quero deixar tudo mais...
agradável, também ali no meu espaço, né? Então, como é, voltando para minha pergunta depois de ler os comentários de vocês, como é que uma criança está, ou que nós estamos, se for mais fácil falar, como você fica, depois que você ficou 1 hora passando o dedo lá no Instagram ou no TikTok. Eu nunca usei TikTok, então dizem que é mais violento, né? Ou no YouTube, qualquer mídia, qualquer tela. Ou numa televisão. Como é que você fica? Mesmo que você tenha visto uma cena de uma pessoa andando no parque. Foi real? Como os seus sentidos foram estimulados ao ver essas cenas numa tela? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Essa criança ou você que ficaram ali, vocês sentiram o cheiro da árvore? Da planta? De terra molhada? Vocês sentiram a brisa do ventinho batendo no rosto, levando seu cabelo no olho e você teve que se virar? Você sentiu às vezes o desconforto do sol numa temperatura quente? E é importante sentir desconforto. Vocês sentiram sede de quem está lá andando e precisando de água porque está em movimento e o corpo está pedindo água? Vocês sentiram o impacto desses sons verdadeiros ou era um som que tinha um filtro artificial? Se for um filme, então, os sons foram manipulados para fazer você ter certas emoções. Então, a gente tem que pensar no que é o mundo real e o que ele traz para a gente, e o que é o mundo virtual e o que ele traz de fato para o desenvolvimento de uma criança e para o nosso. Quando eu vou lá para o parque, como eu falei, eu vou chegar em casa e eu vou ter um tipo de digestão emocional e sensorial. E vou interiorizar a experiência. Quando eu estou diante da tela, eu vou ter uma outra qualidade de digestão sensorial e emocional. E cada uma demandou do meu cérebro algo, do meu sentido algo, da minha individualidade algo. Exato, Luzia, diante de tela a gente às vezes se anestesia. Depois a gente até sente uma fome e vai comer uma pizza com não sei o que, com uma pipoca, com blá, blá, blá. Coisas que nem são alimentos às vezes, que seriam os melhores para o nosso momento. Isso. Então, por exemplo, a gente já não usa temperatura. Isso é um tipo de tradução, a gente usa térmico. A gente não usa linguagem, a gente usa o sentido da palavra. A gente não usa o termo ego, a gente usa o eu alheio, percepção do eu alheio. Então, esses nomes, se eu listar aqui, eles viram só nomes. Importa é como eles atuam em cada fase da vida e o que é importante a gente fazer por cada um, tá? Muitas vezes esquecemos de nos alimentar e nutrir o corpo, de beber uma água. A gente fica naquela frequência da emoção, né, do impacto do que está acontecendo. Então, é muito delicado a gente pensar que uma criança que está com esse corpo em formação, como eu falei, que está precisando formar corpo, que vai ser a sede da sua individualidade para o resto da vida, e a gente está deixando ela anestesiar esse corpo, ela ficar passiva com esse corpo. E mais do que isso, ela entrar em contato com estímulos do virtual que não são a realidade do mundo, sendo que ela está numa fase da vida que ela precisa aprender o que é a realidade do mundo, o que é esse mundo. É a fase que o encantamento pelo mundo deveria existir para que a criança tenha forças depois de, quando ela perceber as adversidades do mundo, ela ter força para estar aqui e transformar esse mundo. Então o primeiro setênio é o momento que a gente cria muito encantamento, muitas experiências positivas, para que a criança veja que o mundo também pode ser bom.
E lá na frente ela vai ter consciência de fazer escolhas para tornar esse mundo melhor quando ela for adulta. Então, a gente deveria priorizar nessa fase da vida as experiências com o mundo real. Para que a criança tenha tempo de perceber, para que a criança tenha experiências verdadeiras, para que a criança, de fato, tenha tempo de construir corpo, brincar, que o cérebro e os sentidos possam acolher as experiências do mundo. Porque aí ela cresce achando que ela conhece o mundo, mas aquele mundo é bidimensional e a vida real não é 100% controlável, como às vezes a gente tem o controle com a tela, um controle irreal. Então a gente traz o que é falso, o que não é verdadeiro, quando a gente coloca a criança com muito contato com as telas. E deixa de trazer esse contraponto, como eu falei, porque o interessante é o equilíbrio. Eu sim faço filtro com excesso de telas, eu sim vou atrasar o máximo que eu posso essa exposição, mas quando acontecer, eu fortaleço os outros pontos de equilíbrio. Movimento, natureza, imaginação, conexão. E aí, eu queria trazer uma frase que eu gosto muito. Eu não sei ler o nome da pessoa que falou. Gertrude Teuchert Nod. Não sei como é que se lê isso. O nome do livro está em alemão, então eu não vou saber falar, tá? Para vocês. E ela diz assim: uma infância sem computador, vocês vão pegar o computador e entender como várias telas, tá? Alguém, antes de eu ler a frase, eu tô vendo a Vanícia falando do uso de copo de plástico na escola, criança com essas merendas, propagandas, isso tudo é algo complicado. Então, se eu estou vendo isso, vou contar mais histórias, eu vou possibilitar mais movimento, eu vou trazer um dia fruta, se eu puder, trazer um contraponto, né? Então, a frase que eu queria trazer para vocês é a seguinte: uma infância sem computador é a melhor entrada na era digital. Olha só como essa frase é interessante. Essa é uma tese do Gerald Lemke e da Ingo Leipner. E é uma tese que não é nenhum paradoxo. Quem reduz a influência das mídias digitais nas crianças, permitindo que elas tenham bastante movimento e alegria em contato com a natureza e com coisas analógicas, estimula o seu desenvolvimento cerebral, pois os jovens e os adultos lá do futuro, eles vão precisar mais tarde de habilidades cognitivas para superar os desafios digitais. Então eu vou ler de novo, porque tem muitos elementos nessa frase. Uma infância sem telas, a gente poderia dizer, é a melhor entrada na era digital. Esta tese de Gerald Lemke e Ingo Leipner não é nenhum paradoxo. Quem reduz a influência das mídias digitais nas crianças, permitindo que elas tenham bastante movimento e alegria em contato com a natureza e com as coisas analógicas, estimula o seu desenvolvimento cerebral, pois jovens e adultos vão precisar mais tarde de habilidades cognitivas elevadas para superar os desafios digitais. Então, para mim, aqui retrata como é que a gente tem que cuidar, já que estamos muito expostos, todos nós precisamos de movimento, contato com a natureza, tarará, tarará. Mas as crianças precisam de tempo para formar um cérebro da melhor maneira possível, para formar um corpo da melhor maneira possível, para que no futuro ela consiga ser peneira,
ela consiga fazer filtro, ela consiga ter discernimento nas escolhas que ela vai fazer com os desafios digitais. E não ficar à mercê daquilo, de um vício, de um hábito que não é tão positivo. Então, para mim, hoje, a gente tem que trazer esse contraponto. E eu trabalho com contar histórias, não é à toa. E aí eu queria trazer um outro ponto de vista para vocês, que é o seguinte. Na minha infância e na infância de vocês, muitas vezes as pessoas colocavam uma oposição. Ah, este é o mundo real. Qual que era a oposição que a gente tinha, gente? E este é um mundo imaginário. O mundo das imagens, da imaginação. Então a gente opunha o real àquilo que era imaginado, ao mundo da fantasia, ao mundo dos sonhos, da poesia, do inconsciente e das artes. Hoje, de forma muito mais concreta, a gente opõe o mundo real ao mundo virtual. E o mundo virtual não nos dá chance de produzirmos as nossas imagens. Esse é outro aspecto nocivo que eu queria trazer. E que toca diretamente no tema das imagens. Nossa, Ana, repete que eu não estou entendendo, eu não estou acompanhando o que você está falando. Então vamos fazer um outro caminho para a gente entender. Quando a gente ouve histórias, a gente começa a imaginar essa história. Alguém está contando ali e a gente começa. Era uma vez um jovem que morava numa montanha muito alta, numa casinha simples, e ele vivia ali sozinho, numa montanha tibetana. Ah, Wanda, que bom. E aí esse menino um dia resolveu descer por um caminho muito estreito, porque haveria uma feira na cidade vizinha. Então ele resolveu ir para essa feira. Chegando lá na feira, ele viu muitas coisas bonitas. Alimentos, roupas, objetos diferentes. E ele foi lá e vendeu um pouquinho de arroz que ele tinha produzido. Mas antes de ir embora, ele passou por uma barraquinha que vendia objetos de pintura. Papéis delicados, pincéis bonitos, tintas, carvão. E ele então pensou, nossa, eu queria tanto pintar e desenhar, mas eu não tenho nada lá em casa. E aí com o dinheirinho da venda do arroz, ele falou, o que eu posso comprar aqui nessa barraca? E ele viu que dava para ele comprar um pedacinho de carvão. Então ele chegou, comprou o carvão e voltou todo feliz para casa. Eu vou parar essa história aqui. Essa história é um conto tibetano, tá? Olha só, vocês provavelmente imaginaram todas essas cenas. Vocês fizeram imagens interiores. E quando vocês fizeram essas imagens interiores, vocês movimentaram esse espaço mediano do corpo. Porque é aqui no coração que vivem as nossas imagens. As imagens não vivem na cabeça. Tá? Isso, estudando um pouquinho Jung, a gente vai entrar em contato com isso. Tá? Então, o mundo das imagens é um mundo que povoa o anímico em nós, a nossa alma. A criança pequena, ela vive nesse mundo de produzir imagens. Então, ela precisa, sim, do contato com o mundo real, com as vivências, com as brincadeiras, com as experiências, mas elas também conseguem pegar este lápis e transformá-lo em varinha mágica, em flauta, em espada, no que elas quiserem. Essa é a capacidade imaginativa que uma criança pequena tem, especialmente até 7 anos de idade. Pode ter um pouquinho mais se a gente ajudar, até os 9, se a gente não aniquilar isso. Mas esse é o momento da vida em que a nossa imaginação é tão fértil como nunca mais será. E se a gente perde essa janela, a gente perde muita potência criativa na vida de uma criança. Então, o que a gente tem que fazer nesse período da vida?
é ajudar a criança, além de brincar, transformando esse lápis no que ela quiser, porque isso é muito potente, gente. Olha a força interior que nasce daí quando eu pego esse lápis e digo que ele será uma flauta. É muita potência interior. E quando eu ouço a história que eu contei, a criança ouviu e ela vai imaginar, ela vai ter que, pelo volitivo, pela força de vontade, produzir as suas imagens. E quando ela produz as próprias imagens, a gente está criando o terreno da criatividade ao longo da vida. A gente está criando a potência volitiva de atuar no mundo, de agir, de fazer, de estar ativa e não passiva, de ter foco no que ela escuta. São tantas coisas que o contar histórias traz, mas nesse momento eu quero colocar o holofote na imaginação. Então, essa criança que imagina, ela produz as suas imagens interiores. A criança que só vê a história pronta, do filminho, do vídeo, do e etc., ela vai ter que receber impressões sensoriais de imagens prontas que outras pessoas fizeram. E aí a gente gera uma passividade interior. Claro que a criança depois fala, nossa, aquela menina da história, mas é uma cabeça falando agitada. E eu quero que a história povoe o coração, o mundo interior da criança. Se eu quero isso, eu preciso saber duas coisas importantes. O que eu conto para uma criança em cada etapa da vida e como eu conto em cada etapa da vida. Então, eu preciso saber selecionar essas histórias que são mais adequadas para que eu não cause uma indigestão também. E eu preciso saber contar criando conexão, criando olho no olho, criando emoção com emoção ali junto, nós dois, né? Ou eu com a minha classe, com um grupo de crianças. Então, assim como eu falei do contato com a natureza, que não pode ser utilitarista, o nosso contar histórias hoje já não dá mais para ser um simples entretenimento. Porque se eu contar de qualquer jeito, se eu contar sem critérios, vai ser a mesma coisa do que colocar a criança, quase a mesma coisa, né? Mas vai ser muito parecido com colocar a criança diante de uma tela. Quando contar histórias é só para eu ticar do meu planejamento. Ah, já contei, chega, já fiz minha parte, porque eu sei que contar histórias é bom. Não dá mais para ser assim. Porque eu preciso hoje que as crianças imaginem, que as crianças estejam ativas, para a gente pegar esse impacto das telas e transformar, para colocar atividade interior e semear a criatividade do futuro. É um momento mágico, né, Rosana? Contar a história para os alunos. É mágico para a gente, é mágico para eles. Atua em nós que contamos, atua neles que escutam. É bom para todo mundo contar histórias. A gente se harmoniza e a gente harmoniza quem ouve. É muito especial. Então, eu queria destacar o impacto das telas em 3 grandes áreas do desenvolvimento. Uma é pelos sentidos, o impacto que as telas têm nos sentidos da criança, nas experiências concretas, que as colocam em contato com o virtual e não com o real. Isso empobrece movimento, empobrece corpo. Outra coisa é o impacto das telas na imaginação das crianças. Extremamente nocivo. Ah, mas meu filho está tendo contato com um grande repertório de histórias e de filmes. Sinto muito, ele não está imaginando essas histórias, e imaginar faz toda a diferença. É imaginar que faz toda a diferença. É ouvir a sua voz contando, com a melodia real da sua voz, com as entonações que você traz, que é mais importante. Vou fazer um parênteses antes de falar o terceiro elemento, que é o seguinte. Quando eu escuto uma voz artificial numa tela, eu não consigo ler quem é aquela pessoa que está falando.
eu consigo entender a mensagem que ela me dá, mas eu não entro em conexão verdadeira com quem ela é. E aí o padrão de comunicação já ficou capenga. Então, falta algo, falta um nível de profundidade que é chegar até o mundo interior do outro. E as crianças, elas sabem como a gente tá. Se a gente tá triste, se a gente tá feliz, se a gente tá agitado. Quando a gente está ali em sala de aula ou falando com o nosso filho, eles estão lendo tudo o que está acontecendo em nós. E é preciso que eles leiam o que está acontecendo com a gente. A criança muito exposta à tela, ela perde essa sensibilidade ao outro, real, a como ele está se sentindo, a empatia, a compaixão. Então, quando eu conto de boca para o meu filho, para o meu aluno, para o meu paciente, eu estou colocando essa criança em contato com um ser humano real, que tem as suas questões. E ele vai refinar a sua percepção de entonação de voz, de gesto, de olho, de estado de alma, que é importante para a gente entrar em contato de humano com humano. Parênteses feito, vou voltar para o terceiro elemento que eu estava enumerando, que é a conexão. Então, eu falei mundo real e virtual, sentidos, a importância da imaginação, e as telas prejudicam os nossos padrões de conexão. O excesso dessas telas e a falta de conexões verdadeiras. Primeiro impacto é o impacto nos sentidos da criança, no corpo, tá? É isso que dá essa falsa sensação de que aquele mundo virtual é real. Quando deixo ela esse corpinho passivo, quando eu deixo esses sentidos anestesiados. E aí dá essa falsa sensação de que o mundo virtual é real. Segunda é na capacidade imaginativa de formar imagens interiores, que é a base para a criatividade no futuro. E para a capacidade de sonhar com a sua vida e torná-la realidade. A gente sonha em imagens o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, o que a gente quer ter, o que a gente quer realizar. Ficou sem som? Para mais gente ficou sem som também? Fala aí para mim. Ou vocês estão me ouvindo ainda? Porque aqui aparece que eu tô com som. Tá. Então, pelo menos deve ter acontecido alguma coisa na sua conexão, Ariane. E isso, quando eu imagino, eu crio soluções para a vida. E eu preciso, hoje mais do que nunca, que sejam soluções que não pensem só em mim, no meu bem-estar, no meu umbigo. Eu preciso que essas crianças de hoje e no futuro pensem nessa relação com a natureza de outra maneira. Pensem no outro ser humano. Pensem em valores que a gente quer que prosperem. Mas eu não ensino compaixão falando você tem que sentir compaixão. Eu ensino compaixão eu sentindo compaixão e eu criando espaço para a criança viver a compaixão. Eu não aprendo compaixão pelo intelecto. Uma criança não aprende valores e sentimentos pelo intelecto. Então não adianta. Esse é um grande equívoco que tem acontecido hoje. É querer explicar demais valores e sentimentos para as crianças, ao invés de criar vivências para elas terem experiências concretas. A experiência vira memória corporal e emocional. E aí não tem como tirar de dentro de mim para o resto da vida. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido? Então, assim, qual é o efeito nocivo das telas? A gente já viu. Temos elas, precisamos dar o contraponto. E contar histórias para mim cria essa possibilidade imaginativa, a capacidade de escuta e conexão com o outro. Isso, Vanice, às vezes a gente sente uma angústia,
porque a gente acha que a gente está lutando sozinho, né? O terceiro efeito das telas é na conexão com o outro, a conexão verdadeira, porque eu perco o tato social, eu perco a possibilidade de entrar em contato com o outro. Marcela, a experiência é o melhor aprendizado, Ana Wes. É o melhor aprendizado. E a gente está com uma educação muito aqui, ó, para criança pequena. Ô, Elô, eu nem entrei em pornografia hoje. Cada relato que a gente sabe. Cada relato. Crianças muito pequenas. Muito pequenas. Não estou nem falando de exposição das crianças nas mídias, crianças que os pais fotografam, escolas que filmam sala de aula. Assim, isso é uma outra loucura para mim. Mas a gente tem que ir passo a passo, né? E aí, eu fiz recentemente, eu divulguei 2 audioaulas que estão no Spotify e falam do papel do educador. A primeira fala do papel do educador, que tem que ser peneira e que tem que ser uma lupa. Então, quem não ouviu, eu sugiro que ouça. Deve ter o link aí na bio. Acha lá que deve ter pelo menos o link de um áudio e o outro vai estar embaixo, vocês conseguem ouvir. E recentemente também eu fiz um workshop aberto no YouTube. E nessa aula do YouTube eu falei bastante dessas coisas também, né? E falei como contar histórias hoje precisa ser transformado, para também não ser utilitarista, para também não ser só do intelecto. Isso, depois eu continuo falando do workshop, mas assim, a Cris fez um comentário aqui. Eu deixo minha filha ver desenho em determinados horários, quando ela tá sem ninguém para brincar. Ok. Então, eu prefiro muito mais hoje a criança que assiste. E olha que eu tirei TV da minha casa para minha filha não ter contato, né? Hoje ela tem 23 anos. Então, eu preferia nem ter para não ter que negociar. Depois ela teve, depois ela assistiu, sim. Ia na casa da avó, ia na casa dos amigos, assistia, ok. Mas a gente tinha que lidar com TV, era muito mais fácil do que hoje, né? Os pais de hoje têm outros desafios. E se eu sei, Cris, que eu vou precisar desse momento, pelo menos que eu tenha o máximo de controle do que é. Então, pôr na TV, eu consigo controlar. Por aquele tempo que eu determinei, eu tô por perto. Se a criança mexer na TV e sair, o YouTube mandar uma outra coisa, sei lá, tem que tomar cuidado. Eu sei de casos assim, de crianças entrando em contato com pornografia pela TV, escolhendo ali canal, quando não tem um controle. Se você precisou colocar a sua filha diante da TV, de uma tela, conta histórias à noite antes de dormir, sem falta, religiosamente como um antídoto. Conte uma boa história, não qualquer história, que vai funcionar como desenho, né? Então, é isso que eu quero dizer. Eu precisei deixar na tela. Sábado a gente vai para um parquinho. No fim da tarde vai para a árvore do condomínio. Eu vou contar a história, eu vou dar todos esses contrapontos de movimento, natureza, história, conexão. Né? Isso, é difícil. Então, tenta controlar lá algo. Não sei como é que é, porque eu não tenho filho com YouTube Kids, né? Então, olha lá, a Valéria tá falando, tem como colocar filtros aí. Coloque filtros. Se informa com as outras mães, o que as outras mães estão fazendo. Cria um grupo que vai ficar atento. Isso. Né? E aí, Cris, muito legal isso que você falar, que você conta, mas aí a gente tem que fazer um outro filtro. Que tipo de história a gente está contando?
esse é um outro aprendizado. E aí eu vou voltar porque eu estava falando lá no workshop. Tá lá no meu YouTube, gente, no canal, como vídeo ao vivo. Procura lá, quem não assistiu, assista. E eu falei então da peneira e da lupa no Spotify e vim falar da linha como um outro elemento que traz esse símbolo da importância do contar histórias. O ideal é contar de boca sem ler, mas quando não dá, é melhor ler do que não contar. Então, o que acontece? Eu venho trabalhando com contar histórias. Bom, eu falo assim, que eu lido com contar história desde pequena, porque eu ouvi muitas histórias. Né? Muita. Minha infância é riquíssima em histórias. Me tornei mãe e contei histórias. Na clínica psicoterápica, como psicóloga, eu contava histórias. E nas escolas onde eu trabalhei, eu sempre trouxe histórias. E acabei sendo formadora de pessoas que contam histórias. Então a vida, desde que eu era pequenininha, me conduziu para esse caminho, podendo estar em diversos papéis. Né? E hoje eu traduzo histórias, eu gosto de histórias. Mas o que eu percebo desde 2016, quando eu comecei com o canal no YouTube? As pessoas que chegam até mim, que trazem relatos, que falam que é super importante a gente semear o contar histórias no primeiro setênio. O Daniel Beck é permitido uso de celular somente com 14 e 15 anos. Para mim é isso e até mais tarde, se puder segurar. É que está cada vez mais difícil, né? Com a minha filha eu consegui ainda porque ela é de outra geração. Mas então, voltando para o que eu tenho percebido nos últimos tempos. Primeiro, que as pessoas já sabem que contar histórias é importante. A gente já parte dessa linha de base. A gente sacou isso. Só que a gente está num mundo capitalista e consumista que nos dá excessos. Excessos de histórias, excessos de livros, conte muitas histórias numa noite só, quanto mais melhor, mundo acelerado, um mundo que tende à superficialidade, porque eu não posso repetir história, eu tenho que contar cada dia um. Gente, já cansei, eu já cansei, e já tô com indigestão, só de pensar nesses excessos. Então, a gente precisa olhar e repensar também o contar histórias. E aí, eu comecei a falar muito para o público com o qual eu tenho contato sobre a importância do contar histórias até 7 anos. Eu delimitei uma faixa etária porque fica mais fácil a gente entender que tudo que a gente semeia nesse jardim da vida, as sementinhas que a gente põe ali, quando a criança é pequenininha, se tornarão flores e árvores e um jardim abundante. Só que a gente precisa saber que sementinhas a gente põe ali. Porque se a gente deixar o mundo dizer pra gente, o mundo escolher as histórias, o mundo fazer o filtro, o mundo vai falar, mano, mais, tá? Tô vendendo esse. Esse aqui também, esse amanhã. Calma, é uma criança. É uma criança que tá desabrochando pra vida. Então a gente pode usar outros critérios. E é isso que eu tenho ensinado para as pessoas. E nos últimos tempos também, decidi trabalhar muito na sensibilização dos adultos para o mundo das imagens. Aqui tem algumas alunas minhas que eu já vi, que fazem o Encontros à Luz dos Contos, que é o grupo que eu cultivo quinzenalmente para a gente ler histórias e mergulhar no mundo das imagens, porque eu percebi também que os adultos hoje estão distantes do mundo das imagens. Eles estão muito no intelecto e pouco no coração. E para mim o caminho do futuro é o caminho que a gente vai conseguir equilibrar a mente e coração. Intuição e conhecimento intelectual. Imagem e ideias e pensamentos. Então, se o caminho do futuro é um equilíbrio, é gostoso, né, Valéria? Eu já tô louca pra aula de amanhã, Valéria. Aquele conto é muito lindo. Cada encontro eu falo, gente, esse conto é mais bonito, é mais bonito. E a gente fica mergulhando nessas imagens e a gente vai sentindo em nós o efeito.
cada vez que a gente lê um conto lá no ELC, no Encontros à Luz dos Contos, a gente sente o efeito das imagens em nós. A gente vê como os sonhos se transformam, a gente vê como a nossa intuição muda. Porque intuição, sonho, é tudo o mundo das imagens. Como a gente entra em contato com o nosso coração, que sempre manda mensagens, ideias, e a gente não escuta, porque a gente está tão na mente, tão acelerado que a gente se desconecta. As histórias fazem a gente relaxar, né? Então, eu optei por fazer os Encontros à Luz dos Contos pensando em cuidar dos adultos para que eles tenham a experiência com as histórias e possam ser multiplicadores dessas vivências. É pela vivência, não é pelo intelecto, que eu quero que as pessoas entendam a importância das imagens. E aí, além disso, eu fiz o Contar Histórias com Coração, que é um curso em que eu coloquei tudo que eu conheço, tudo que eu acumulei de conhecimento e tudo que eu acho importante para quem quer contar histórias a partir do coração para as crianças de até 7 anos. Então lá eu juntei alguns cursos que eu tinha individuais e falei, não, quem fizer isso daqui vai saber o que é ouro puro do contar histórias, especialmente para as crianças. E quando a gente entende o que é melhor, o que a gente precisa contar para uma criança pequena, depois a gente entende consequentemente o que as outras idades podem ouvir. Porque o ouro, o maior cuidado que a gente tem que ter é com a criança pequena. Então eu não preciso de grandes livros no primeiro ano de vida de uma criança, mas eu preciso ter uma fala bem cuidada. Então lá no Contar Histórias com Coração, a gente vai ter módulo que trabalha só exercícios de fala do educador. E exercícios de fala significa articulação, sim, mas também de uma fala artística e calorosa, que envolve a criança, que chega ao coração dela, e não só à mente. Lá a gente vai ter um módulo só de desenvolvimento infantil, ano a ano. O que a gente faz no nascimento? O que a gente faz no primeiro ano de vida para semear a escuta de histórias? Para que lá com 7 ela consiga chegar a ouvir um conto de fadas, e se encantar, né? O que a gente faz no segundo ano de vida e o que a gente faz no terceiro? Então, quando a gente entende o desenvolvimento da criança, a gente entende tudo que a gente pode fazer com ela. Tudo. Que histórias que eu conto, que cantigas eu trago, que brincadeiras são mais adequadas. Porque a nossa educação deveria estar voltada para a criança, para o que está acontecendo com ela, que é a minha cachorra fazendo um barulho, tá? Tá tudo bem? Então, quando eu entendo profundamente o desenvolvimento infantil, eu consigo fazer as escolhas com minha consciência de educadora, sendo mãe, sendo professora, sendo terapeuta. Eu tenho certeza que eu estou oferecendo o melhor. E quando eu não consigo filtrar tudo que chega à criança, eu consigo dar o contraponto depois, né? Então, eu queria contar para vocês que estão aqui, e eu falei e venho falando que o Contar Histórias com Coração está com as inscrições abertas agora. Então, eu convido você a conhecer, né, e se capacitar para ser uma educadora que de fato entre em contato com a criança, que de fato opta por uma educação que acontece a partir do que acontece com a criança, e não de manuais, e não de regras exteriores, porque quando eu entendo aquela criança, eu consigo ir ao encontro do que ela precisa. Às vezes eu vou escolher uma história a partir da idade, às vezes é a partir de uma vivência que ela está tendo, é o contraponto que eu tenho que fazer. Mas alguém perguntou aqui, o que eu conto para 7 anos, 6, 7 anos? Então, a partir de 4, a gente sabe que a gente pode contar contos populares de encantamento. Se eu falar o termo contos de fadas, eu posso confundir vocês. E eu tenho uma aula lá só sobre isso. Como é que o termo contos de fadas hoje virou um balaio de gato que tem tudo ali dentro.
tem os contos do Charles Perrault, tem dos irmãos Grimm, tem do Andersen, tem da Disney, tem contos contemporâneos, e todo mundo chama isso de contos de fadas. Mas existem qualidades diferentes entre todos esses. Tem uns que são entretenimento. Tem outros que são alimento para a alma da criança. Então, é bom que a gente saiba essas diferenças para que a gente saiba o que oferecer de melhor, né? Outra coisa que sempre perguntam, mas como é que eu conto? Eu preciso fazer voz da bruxa, voz do lobo? Eu não sou adepta disso, porque a voz exagerada pode assustar algumas crianças e causar um impacto que vira indigestão. Então eu preciso cuidar da minha voz para que essa voz toque o coração da criança e a envolva. E é muito mais simples do que a gente imagina. Se eu já evitar fazer vozes que vão assustar, a minha voz pode ser como uma ilustração pesada. E a criança vai ficar com medo, sonhando, e às vezes tendo dificuldade de dormir, porque aquilo causou uma impressão sensorial que foi além do que ela conseguia dar conta. Então são muitas nuances que a gente tem que atentar para isso. Então eu convido vocês a irem lá no link aqui da bio e conhecerem a proposta do Contar Histórias com Coração. Lá também vocês vão encontrar o link para as audioaulas que eu partilhei no Spotify, aulas que estão abertas. E também vai ter link, se eu não me engano, para entrar na nossa comunidade de Educar com Histórias, lá do WhatsApp, que a gente tem discutido tudo isso, né? Enfim, são muitas coisas que a gente tem que aprender, mas eu queria que vocês entendessem hoje que sim, a gente tem que lidar com o impacto das telas. E a gente tem que saber, então, um antídoto. E essa arte ancestral do contar histórias, que já é uma ferramenta pedagógica para a gente, do meu ponto de vista, ela tem que ser usada de outra maneira. Ela não pode ser mais um elemento que estimula a criança, que agita a criança, quando eu coloco a criança para ver um filminho e um desenho ali. Aí a história perde grande parte da potência que ela tem. Grande parte da potência. E hoje, para mim, a gente tem que usar essa potência ao máximo. E o que é usar essa potência ao máximo? É contar de boca. Contar com a criança ao meu lado. Isso é o ideal da pirâmide do contar histórias. É decorar e contar de boca. Não consigo decorar, então leia com uma boa leitura, um texto bem selecionado. Não consigo ainda, aí a gente tem outras qualidades do contar histórias, mas a gente tem que almejar aquela que é a ideal. E quando eu não conseguir fazer aquela ideal, tudo bem, mas um dia eu posso fazer, né? E eu posso me lapidar como educadora para chegar ao ideal. E enquanto eu não consigo, enquanto não dá, enquanto minha realidade não permite, a gente faz o que dá. Muitas vezes eu conseguia decorar a história para contar para minha filha antes de dormir, mas outras não. Então eu lia com uma voz gostosa, né? Com o intuito de ser de coração para coração, com uma atmosfera bem cuidada, para que aquela história chegasse ao coração dela. Isso, decor é de coração. Exatamente, Valéria. Mas hoje eu sei que tem uma vida corrida, que não dá. Então, como é que a gente cria o que é melhor para as nossas crianças? Porque a nossa responsabilidade é essa, né? É fazer o melhor que a gente pode hoje. Nem sempre o melhor que eu posso hoje é o melhor dos melhores do mundo. Mas quando eu faço com verdade, com conexão, de coração para coração, muda tudo. É que nem aquela comidinha que a gente prepara. Tem dia que a gente faz pro forma porque tem que almoçar. E tudo bem, mas tem dia que a gente vai, capricha e faz o que um gosta, o que o outro gosta. E é de outro jeito. Ok, a gente vai equilibrando com a vida. A gente não precisa estar sempre se chicoteando. Mas a gente tem que saber os critérios mais elevados, para que a gente cada vez mais consiga mais pessoas fazendo isso.
O tamanho da história não é um critério, Cristina. Isso é um engano que muitas pessoas cometem. E eu vou dar um exemplo concreto para você. Fábula. Pega a fábula de Esopo, fábula do La Fontaine. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu gosto de dar, Cigarra e a Formiga. Tá? Essa é uma fábula, é curtinha, tem uma moral da história. Se eu pego a fábula porque ela é curta e eu conto para uma criança de 4 anos, a alma dessa criança de 4 anos, ela não está preparada para uma fábula. A fábula, em geral, ela tem personagens sem animais sendo humanizados no lugar de humanos. E a gente tem essa moral da história que é ideal que uma criança de 8 anos escute esse tipo de história. É um pouquinho mais para frente. Se eu sei esperar um pouquinho mais, eu potencializo o efeito do contar histórias. Se eu conto moral da história agora, é como se eu desse para a criança um sapato novo que ela vai ter que usar para o resto da vida. Aquele pezinho de 4 anos que ela tem vai ficar com um conceito rígido da moral da história. E eu preciso deixar a criança em liberdade, porque as histórias sabem o caminho. Existe uma sabedoria misteriosa no mundo das imagens que, quando eu ouço uma história, e a Ká, a Tita, a Valéria, a Adriana, que estão aqui, também ouviram a mesma história, a história percorre o meu mundo interior de um jeito e o mundo interior delas de outro jeito. Porque existe uma sabedoria aí do mundo das imagens. As histórias nos tocam de maneiras diferentes e estamos todos lá, ouvindo na mesma sala. As professoras que contam a mesma história para os seus alunos, a história vai percorrer cada um de um jeito. Esse é um mistério. E que a gente tem que confiar nas histórias, se a gente escolheu a história adequada, se a gente contou bacana. A gente entrega como um presente para as crianças. Então, o tamanho da história não é critério. É qualidade, característica das histórias. E aí lá no curso Contar Histórias com Coração, eu tenho sim um módulo só de desenvolvimento infantil e o módulo seguinte se chama Tipos de Histórias. Que a gente vai entender os tipos e mais ou menos como a gente usa em cada idade. Por que mais ou menos? Porque eu falo assim, histórias com movimento são ótimas para 2 anos, 3 anos. Ok. Contos acumulativos são ótimos a partir de 3 anos e meio. Mas eu tenho uma criança que veio escutando, a pessoa fez tudo direitinho até ali. E eu já sinto que ela está pronta para começar a ouvir um conto cumulativo. Com 3 anos, um conto curtinho. Então, eu começo a confiar nos meus critérios porque eu tenho embasamento. Aí eu começo a olhar cada criança na sua individualidade de forma respeitosa. Entende? Porque aí a gente tira da rigidez. Isso é para 2, isso é para 3, isso é para 4. A gente tem indicações gerais que são ótimas. Mas quando eu estou com as crianças diante de mim, eu preciso saber enxergar o que é melhor. Então lá vai ter histórias com movimento, muito material. Histórias da vida do educador, como é que eu trago isso? Histórias da infância da criança, histórias inventadas, histórias, os contos acumulativos, os contos populares de encantamento. Vai ter muito material sobre isso. Alguém perguntou assim, qual é o livro que eu indico de contos de Grimm? Eu indico sempre os livros de conto de Grimm, primeiro. Tradução da Tatiana Belink. Eu não vou estar com ele aqui porque minha biblioteca está em outro cômodo, tá? Mas a tradução da Tatiana Belink respondendo para quem perguntou. Eu não quero deixar de responder as perguntas de vocês, tá? Então, eu quero que vocês entendam a importância da gente elevar a qualidade do contar histórias hoje com a consciência que a gente tem diante do mundo que a gente está. E se eu falei que lá no curso tem um módulo só de desenvolvimento infantil, o outro só de tipo de histórias, eu preciso cuidar do narrador. Cuidar de você que vai contar as histórias. Então, tem um super módulo, que é o módulo 5, que vai falar só de exercícios. Exercícios de articulação, para trabalhar língua, lábio, sons guturais.
Vai ter exercícios de arte da fala para tornar a fala artística e bonita e envolvente. Vai ter exercícios de gestos super gostosos de fazer, para eu saber como gesticular e conduzir minha postura e meu corpo. Tem aula só do olhar do narrador, como para onde ele olha, o que ele quer dizer, o que arquetipicamente isso pode potencializar numa narração singela e bonita para uma criança pequena. Tem exercícios de aterramento, tem exercícios de todos os tipos para que vocês consigam narrar, de memorização, para capacitar vocês a estarem tranquilos na hora de contar histórias, serenos, com o coração pronto para doar. E o 6º módulo desse curso chama-se Coração. Né? Trilhar o caminho do coração, na verdade. Como é que a gente conta de coração para coração? Como é que a gente sensibiliza o nosso mundo interior para tocar o mundo interior das crianças? Porque elas estão sedentas por adultos que falem ao coração. Então, esse curso não é qualquer curso. Não é mais um curso de contar histórias, que só quer acumular quantidade de histórias, que tem 1000 regras e 1000 indicações, porque eu quero vocês fortalecidas. Vocês sabendo o que escolher com bons critérios, cuidando das crianças para que elas no futuro tenham as suas imagens interiores, sejam adultos plenos, realizados, que naquela dificuldade que a vida trouxer, porque a vida traz dificuldade, que a criança consiga olhar para dentro e tirar forças de dentro, porque as forças que a gente tem, elas vêm de dentro. E elas são semeadas na infância. E eu posso ousar dizer que elas são semeadas com conexão e com histórias. Sem olho no olho, sem coração com coração e sem boas histórias, a gente não consegue preparar um ser humano para o futuro. E a gente sabe que o futuro traz adversidades. Traz desafios porque a gente precisa se desenvolver. E quem não tem alimento anímico da infância tem maior propensão a cair em vícios, em muletas, porque não tem de onde tirar. Então eu preciso do álcool, eu preciso da droga, eu preciso da pornografia, eu preciso daquilo, eu preciso de outras coisas, porque eu não tiro de dentro. Então é muito sério. Então, quando eu falo para vocês conheçam contar histórias com o coração, é porque eu realmente acredito que ali tem muita potência. E eu tenho a obrigação de falar para vocês que é um curso para quem quer contar histórias para crianças de primeiro setênio, mas que é transformador para cada um que faz. Porque quando eu conto, eu me transformo. Quando eu lido com imagens, eu me transformo. E eu quero só contar algo que aconteceu aqui na minha casa antes de terminar. Eu voltei a morar com a minha filha, que tem 23 anos, né? Nós estamos morando juntas, depois que ela saiu, teve suas experiências, etc. E essa semana a gente tá com uma amiga dela aqui, na mesma idade, que estudou na mesma escola, e eu fui professora das duas. Então elas lembram de mim em sala de aula. Então as nossas refeições, nosso café da manhã, nosso jantar, nossos momentos de conversa, são sempre elas lembrando de alguma coisa. E hoje, no café da manhã, essa querida ex-aluna e amiga da minha filha, amiga minha agora, né? Ela falava assim: eu me lembro da sua voz. Eu me lembro de quando você falava assim, uma poesia que eu falava. E ela falou do jeito que eu falo. E ela tem 23 anos e ela me escutou dos 8 aos 11. E eu queria dizer isso para vocês, porque quando a gente traz, sim, Camila, o contar histórias com o coração, o link tá lá na bio. Quando a gente faz com intenção, quando a gente faz com o coração, a gente toca o outro para o resto da vida. E essas meninas, essas jovens mulheres aqui, elas me dão prova o tempo todo que é muito potente. E aí ontem à noite eu falei para elas: eu tenho uma história para vocês.
Vamos ler uma história juntas? E a gente leu uma história e as três ficaram assim. Era uma história mais para mulher, para o feminino delas, né? E as três ficaram, uau, que história linda. E essa amiga da minha filha que gosta de desenhar, ela foi desenhar a história. Então ela ficou quietinha desenhando. Minha filha foi fazer outra coisa que ela estava fazendo. E eu fiquei ali fazendo mil coisas, né? Aí hoje de manhã as duas falaram assim, nossa, essa noite eu sonhei tanto. E foram sonhos tão importantes, eu nem me lembro, mas eu sinto que me movimentou interiormente. Elas falaram sem eu falar nada. E eu já falei aqui para vocês, as histórias movimentam o nosso mundo interior. Então ontem à noite a gente leu essas histórias, movimentou o nosso mundo interior, e elas hoje de manhã, sem saber a parte teórica que eu sei, falaram, nossa, a qualidade dos meus sonhos foi outra. Então elas estão movimentadas e alimentadas. Qual é a história? É uma história que eu já compartilhei, que eu contei num evento do Instituto Olinto Marx o ano passado, num evento que era Sonhar é Preciso, era o tema. É um conto tibetano que se chama O Unicórnio, e eu contei aqui no meio da live o começo dele. Um jovem que mora num casebre no alto da montanha, ele vai pra feira e ele vê a barraquinha e ele quer um pedacinho de carvão. Deve ter lá no meu site, tá? Lá no site tem essa história. Uma história linda. Mas eu queria aqui deixar para vocês isso, tá? Essa experiência que eu tive aqui. Ler ou declamar poesias pode substituir uma história? Não substitui, complementa, Luzia. Complementa. Porque olha só, a gente tem qualidades de fala, e eu falo isso lá no curso Contar Histórias com o Coração. A gente tem a voz humana. É um instrumento nosso. A voz é como uma impressão digital. Isso está tudo lá no curso, mas eu vou fazer um resumo aqui. E lá tem exercício, está aprofundado. Então, não deixem de ver, de verdade. Clau, bem-vinda, querida. A gente tem a voz. A voz é uma impressão digital. Por mais que alguém tente imitar a minha voz, não estou falando inteligência artificial, tá? Vai ser difícil. Porque a voz tem nuances emocionais, tem timbre, tem o meu momento do dia, tá? É uma impressão digital, é a minha identidade. A gente tem a voz, a fala falada, como eu gosto de dizer. É essa fala que eu tô tendo aqui. Ela é mais do intelecto, é a do Jornal Nacional, é a fala de uma aula, dos conceitos. Fala falada, tá? Eu tenho a fala cantada, que é o outro oposto da fala falada. Essa fala melodiosa, que envolve, que tem ritmo e a gente cantarola. Pode ser eu atirei o pau no gato, mas é a voz, é a fala cantada. E entre essas duas, a gente tem essa fala poética, a fala com versos, a fala com rimas, tá? Que exige de nós uma outra postura, uma outra entonação, e atua na criança de outra maneira. E quando é que a gente começa a usar fala rimada com as crianças? 2 aninhos a gente já pode trazer. Esse é um dos preparos que eu trago lá no curso, que preparam o ouvir contos depois, mais complexos. Quando eu falo, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. E outros versos que a gente tem. Vocês perceberam que eu falei entre o canto e entre a fala falada? Essa fala poética, ela nos toca de outro jeito. Então, ideal é você trazer um verso e depois chegar com uma história para uma criança maior, de 10, 11 anos, tá? E eles com 10, 11 anos podem declamar versos com você. E você pode pegar versos e poesias que tenham a ver com a matéria que você está dando, ou com o tema que você esteja trabalhando. 10 anos, se ele estudar mitologia indígena, mitologia nórdica, Rosa dos Ventos, sei lá, geografia do qual que vocês dão e história, qual que é a matéria, não sei em que escola que vocês estão. Então, traga um verso bonito.
Faz todo mundo declamar em coro. É muito potente para 10, 11 anos declamar em coro. Tá? Aí você vem com conteúdo, você vem com uma narrativa que complementa o conteúdo que você está dando. Aí o ensino fica gostoso para eles. Fica, no começo vai falar, ai, o que é isso? Mas depois eles amam, porque toca o coração e eles estão sedentos por serem tocados no coração. Tá? Então, a gente falou muito de telas, depois a gente falou de desenvolvimento infantil e a gente falou de história. É um tema que dá pra gente explorar muito mais, mas eu tenho certeza que hoje vocês saíram daqui com muita riqueza na percepção. E eu queria pedir para quem ficou aqui, especialmente quem ficou desde o começo, o que você leva daqui? Escreve para mim, como é que você está saindo daqui hoje? O que essa live trouxe para você? Porque é importante quando a gente traz para nossa consciência como aquilo nos tocou, o que eu vou carregar, o que eu vou ficar refletindo, porque somos adultos, né? Então, o que você leva daqui? Como você sai? Essa é a pergunta que eu faço e eu gostaria de ouvir as respostas, porque é uma maneira de eu estar em contato com vocês, de eu ver se ressoou, ou mesmo, vocês podem falar, Ana, queria vontade, tá, Cristina? Importância da vontade. Que mais? Inspiração, esperançosa, sensibilidade, inspiração. Como é que você sai daqui e o que te tocou? Se ficou alguma dúvida também, ou um tema que vocês gostariam de aprofundar, escreve para mim. Quem sabe eu consigo um dia abrir uma live, preparar e a gente seguir aprofundando esses temas. Porque esses temas contemporâneos são importantes. Entusiasmo, ótimo. E enquanto vocês estão escrevendo aí como é que vocês saem, o que vocês levam daqui, não deixem de ir lá na bio, não deixem de ver o Contar Histórias com o Coração. Quem está lá na comunidade do WhatsApp, eu tenho mandado sempre informações sobre o Contar Histórias com o Coração. Eu sempre falo dos módulos que tem lá dentro. Como é um curso completo que fala para mãe, tem aula só para familiares, aula só para professores, para a gente pensar e se contar histórias para vários públicos. E esses 4 módulos que eu falei são muito importantes, além dos outros. O desenvolvimento infantil, os tipos de histórias, como lapidar o educador e o coração. Neia, conte muitas histórias para adultos, por favor, Neia. Eu sei que você conta para criança e você pode contar para os pais, na comunidade, um monte de lugar. Se vocês saíram daqui com vontade de contar histórias, eu fico emocionada porque eu acho que eu cumpri meu papel. Ah, que legal. Muitas falaram em inspiração. Então, importante a gente pegar o entusiasmo e a inspiração agora e materializar no mundo. E fazer o melhor que a gente pode. Porque a inspiração que fica só no plano das ideias, ela não aterra, ela não se materializa. E a gente precisa materializar cada vez mais as coisas boas nesse mundo. Senão outras coisas ocupam esses espaços, né? Então a gente tem que ser pontual. E eu queria dizer também que no Contar Histórias com o Coração, a gente tem 2 masterclasses que eu já gravei e deixei lá. Então o curso está todo gravado. Você começa a assistir e você faz no seu ritmo, com 1 ano de acesso. Olha só que interessante. Quinta tem Canteiro de Palavras. Aí quem está no Rio de Janeiro, é só procurar o Canteiro de Palavras e ver essas mulheres incríveis que levam histórias lá para o Canteiro de Palavras. Venha fazer, Ana, o Encontros à Luz dos Contos. É uma delícia. É uma delícia. Eu amo. Eu fico esperando, contando as horas para encontrar com a mulherada potente, apaixonada por histórias que tá lá no grupo, que sempre... E como eu pareio as histórias com as estações, fica muito gostoso. Mas eu estava dizendo dos bônus que tem no Contar Histórias com o Coração. Então tem uma aula, uma masterclass só sobre a importância da escuta, do ouvir.
a importância das crianças aprenderem a concentrar, silenciar e a escutar. Tem outra aula só sobre a importância das imagens nos contos. Como é que a gente olha para o simbolismo das imagens. Tem uma aula sobre isso. Eu vou dar ao vivo uma aula que chama, na verdade, não é uma aula, é uma oficina de autenticidade, que é fazer cada um descobrir sua própria voz e o seu próprio estilo de contar histórias. Essa tem que ser ao vivo com vocês, porque eu preciso dar ferramentas para cada uma se observar. Então, eu tenho um método ali para fazer cada uma descobrir o seu estilo, a sua potência, o seu jeito de contar histórias, porque o mundo precisa do nosso jeito único de contar histórias. Então essa oficina é ao vivo. E também tem mais um encontro ao vivo, para a gente já tirar dúvidas, falar de temas contemporâneos e a gente poder dar as boas-vindas a todo mundo que está lá, tá? Então, além do curso, eu adoro falar que tem esses bônus, porque são temas muito importantes ao contar histórias do futuro, que é a partir do coração. E eu gostaria muito que vocês começassem a se sintonizar com esse contar histórias com o coração. Porque a gente precisa, do meu ponto de vista, escolher com consciência, elevar o contar histórias para um patamar diferente. Esse encontro é para quem está, etiqueta na prática, para quem fizer o curso Contar Histórias com Coração, que eu estou com matrículas abertas agora, né? Então, o Encontros à Luz dos Contos não está aberto. O que está aberto agora, para quem quer fazer curso comigo, para quem quer se capacitar nesse Contar Histórias com o primeiro setênio, é o Contar Histórias com Coração, que para mim é o meu curso assim, redondo e completo, com técnica, com exercício, para quem quer contar histórias para o primeiro setênio, tá? E o link tá lá. E essa oficina faz parte do curso Contar Histórias com Coração, Cotita. Cotita, você tem essa oficina gravada, porque você já tá no Contar Histórias com Coração da outra leva. Acha lá, oficina de autenticidade. Você já tem a gravação, talvez você não tenha feito ao vivo. Então, Suzy, esse curso, Contar Histórias com Coração, atualmente está focado no primeiro setênio. Quando eu entendo a base do primeiro setênio, tem uma aula lá que eu falo sobre as histórias para o segundo setênio, mas eu não estou esmiuçando ano a ano o segundo setênio, mas eu faço a indicação para o futuro, tá? Ainda não ofereço cursos abertos aqui para o segundo setênio. Eu dou em outros contextos, presenciais ou para escolas que me chamam para isso, mas eu ainda não gravei esse curso para segundo setênio. É uma meta, mas eu tenho trabalhado muito com o primeiro setênio e eu entendo que eu preciso fazer com que as pessoas comecem de pequenininho, para quando chegar no segundo setênio, as crianças já estarem com outra qualidade de escuta, tá? Mas quem tiver interesse, me escreve aqui no direct e fala, Ana, vamos fazer alguma coisa de segundo setênio? Eu adoro ser desafiada a criar coisas para vocês. Eu já tenho esse curso pronto, né? Mas agora eu queria muito que vocês conhecessem o Contar Histórias com o Coração, que cria a base de tudo, no início da vida de cada criança. O link está lá na bio. Eu agradeço cada uma que esteve aqui. Espero encontrá-las no Contar Histórias com o Coração. A gente já tem a agenda das aulas ao vivo, dos encontros ao vivo comigo, na plataforma, tudo lá na Hotmart. E eu desejo encontrar cada uma de vocês, além das lives, em outros âmbitos. Então vai lá na bio, tem vários links para vocês. Luzia, me escreve no direct isso para eu ter o seu contato, tá bom? Eu já registrei aqui seu nome, mas lá a gente pode conversar melhor. Ai, você abriu sua pré-escola, por favor, cuida dessas crianças. Cuida dela, cuidar das crianças, cuidar das famílias, querida. Ai, eu me realizo através de vocês. Quando eu vejo que vocês estão contando boas histórias, que vocês estão cuidando das crianças, eu sinto que a minha missão de vida se realiza.
Então, eu preciso que vocês que estão diante das crianças transformem o mundo, porque eu não consigo estar em todas as salas de aula, eu não consigo estar em todas as escolas. O Histórias com Coração é no seu ritmo, Ana. Você vai ter 1 ano de acesso, você faz no seu tempo. São 20 horas de aulas gravadas, mas eu certifico como 30 horas, porque tem PDF, tem aulas ao vivo, mas já tem 20 horas de gravação, você pode fazer no seu ritmo, o módulo que você quer. Eu criei uma trilha de conhecimento. Você vai ter lá o primeiro módulo, análise da contemporaneidade, como estão as coisas hoje, e o papel do contar histórias hoje. Aí a gente tem um segundo módulo que fala da tríade do contar histórias. O terceiro módulo é desenvolvimento infantil. O quarto, tipos de histórias. O quinto, o narrador e como ele se lapida com exercícios. O sexto módulo, o coração. Tem um módulo que eu chamo de extra, que é direcionado a pais, professores, a vários públicos, para que cada um se sinta englobado e atendido. E tem as masterclasses, que duram 2 horinhas, e tem as 2 aulas, os 2 encontros ao vivo. Tá? Então você dedica o quanto você pode, você cria a sua organização. Só tem 2 encontros ao vivo, que aí eu convido vocês a estarem ao vivo comigo. O resto é no tempo de vocês. E quem não puder estar ao vivo, vai ver a gravação, porque eu subo a gravação na plataforma. Tá bom? Então, gente, um bom restinho de domingo para vocês. Quem vier para contar histórias, já sinta-se abraçado, tô esperando vocês lá. E os outros vão contando boas histórias. Vamos pensar no impacto das telas e vamos dar o contraponto. A gente não pode se sentir sozinho nesse mundo. E eu falei no workshop do YouTube dessa semana uma frase do Cacá Diegues, que faleceu dia 14. Uma frase linda. Eu não vou saber ela de cor, mas ele fala assim: a gente tem que preferir a vida ao mundo. A gente tem que preferir a potência de vida ao jeito que o mundo está. Se a gente se desespera que o mundo está caótico, a gente não fortalece a vida, o bem, o coração, as conexões. Beijo, Wanda! Beijo, Etiqueta na Prática e todas as outras. Tá? Então vamos escolher a vida ao mundo de hoje. Senão a gente se desespera e não transforma nada. A gente tem que ser formiguinha. E aí encontrar todas as outras formiguinhas pra gente falar: ai, tá difícil hoje, mas você tá fazendo aí na sua escola, na sua casa. Obrigada. Já me realimentei. Bora transformar esse negócio. A gente não desiste. A gente tem um compromisso com as crianças. Eu tenho, pelo menos. E eu acredito que vocês, de alguma forma, também. Então, bom domingo. Aproveitem esse dia especial da semana tão solar. Quem puder descansar ainda, quem quiser ler uma história para o próprio coração, leia. Quem quiser fazer uma caminhada na natureza, aproveita para se nutrir. Cuidem de você. Beijo, Ana Lúcia. Até amanhã no curso. Até mais, gente. Senão não paro de falar. Tchau, tchau.